boa noite a todos. Aqui encerramos a sessão desta terça-feira aqui no plenário da Câmara com a votação do limite de gastos para as eleições de 2020, as eleições municipais. Após muitos debates, os deputados conseguiram alterar agora em último ato com um destaque do PSL para que aumentasse o autofinanciamento, passasse dos 10% de renda pessoal do candidato para um limite de 10% do total investido na campanha, limite de gastos definido aqui no texto. Aqui ao meu lado está o deputado Wildo Rocha, para começar, para dar explicação sobre esse texto que foi debatido aqui. O relator mudou o texto em plenário, se retiraram vários pontos e o texto ficou parecido com a lei aprovada a lei que estava valendo para as eleições de 2016, não é, deputado? Exatamente, o teto de gasto é o equivalente a 2016, sendo que ele pode ser alterado com base na variação do IPVA, do IPCA. Então, estabeleceu-se também um teto de limite de gasto com autofinanciamento, que agora é 10% do que se pode gastar, ou seja, se o candidato a vereador da cidade A só pode gastar 100 mil, ele só pode se autofinanciar com 10 mil, diferente do que estava no texto original do Fábio Tradi. Do Fábio Tradi, a pessoa poderia financiar em 100% a sua candidatura, agora em até 10% do teto daquela campanha, ou de vereador ou de prefeito, de acordo com o tamanho da cidade. Isso limita os gastos para quem tem alta renda, limita esse abuso de poder econômico nas eleições? Com certeza, ele dá um equilíbrio maior para a disputa nas eleições, porque o trabalhador rural que vai disputar a eleição de vereador numa pequena cidade vai disputar de igual para igual com uma pessoa com um poder aquisitivo muito maior, que poderia ele financiar 100% da sua campanha, enquanto que o trabalhador rural teria que buscar o financiamento público e com certeza ele levaria desvantagem. E da forma como foi aprovado o texto, nós damos igualdade na disputa para todos. Muito obrigada, deputado Wildo Rocha, pelas explicações. Agora, aqui o deputado Arthur Lira, para continuar com essas explicações sobre essas modificações que valem. A Câmara estava com uma certa pressa para aprovar esse texto, porque há um limite de prazo, né, um limite de data para valer para as eleições de 2020. A gente teria até o dia 4 agora de outubro para aprovar essas modificações. Ficou faltando mais tempo? A Câmara poderia ter discutido melhor este texto? Olha, é na realidade isso. Eu até que propus que nesse último destaque, quando nós pensávamos sempre de uma maneira parecida, mas com encaminhamentos diferentes, é porque nós tínhamos dúvidas com relação ao que esse texto vai dizer. Esse assunto de 10% das últimas eleições e 10% de financiamento próprio, eu acho que a gente abriu duas pernas, o entendimento da casa foi errado e nós pagaremos um preço nessas próximas eleições por questão de ativismo judiciário, do TSE, de ativismo político, de querer regulamentar essa norma. Nós deixamos duas válvulas que podem ser entendidas, ou os 10%, que você pode fazer como menção da eleição passada, e dos 10% que você pode doar para até outro candidato. Então você pode ter, inclusive, doação cruzada. Essa era a nossa preocupação, o pedido de adiamento por 15 minutos, 20 minutos, para que se tirasse essas dúvidas, mas não foi possível, venceu a tese que majorou, e eu acho que isso vai causar um pouco de desencontro no momento da execução da legislação. Nós temos o prazo temporal do dia 4 de outubro, questão que necessariamente os vetos não tinham uma razão muito importante de terem acontecido, tem que se decidir também, mas vamos ver, era importante, a questão do teto de gasto era importante, só não deveria ter terminado com a votação desse último destaque como foi. Se não tivesse tido um tempinho mais para discuti-lo, teríamos feito um texto melhor. Você acredita que o TSE pode legislar em cima desse ponto que a Câmara deixou em aberto aqui e fazer com que se abra brechas para um investimento maior de quem tenha um poder aquisitivo maior nas eleições? Não, eu não estou dizendo que vai ser maior, mas o TSE ele vai caber legislar como às vezes faz, né? Todos vocês, nós quando aprovamos aqui 30% de cota para as mulheres, nós não aprovamos 30% do fundo. Então isso foi uma regulamentação do TSE que está em prática hoje. Eu estou dando esse exemplo não por ser contra, pelo contrário, a gente aqui fomenta a candidatura de femininas nos partidos, nossa bancada é uma das maiores bancadas da Câmara, mas são exemplos de como o TSE legisla.
Isso com a brecha que foi dada, com duas situações, duas vertentes, teto de eleição anterior e teto de rendimento, você pode dar um encaminhamento para que o TSE abra essa discussão e possa legislar, independente do que o texto frio da lei que foi aprovado hoje aqui diz. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Até a sessão de amanhã. A Câmara aprovou ainda, antes da votação desse limite de gastos para as eleições municipais, aprovou urgência e logo em seguida um projeto de lei que cria a Política Nacional de Prevenção ao Diabetes e também isso inclui nas medidas do SUS, do Sistema Único de Saúde, a realização de campanhas de prevenção, de conscientização sobre a importância de medir regularmente e controlar os níveis glicêmicos e também permite que no atendimento de um posto de saúde ou no hospital público ou na UPA, por exemplo, se inclua o teste de teor de açúcar no sangue já no procedimento de triagem. O plenário aprovou ainda a MP 885, que permite a venda por leilão de bens apreendidos do tráfico de drogas e também das milícias. O Ministério da Justiça, que será o responsável pela gestão desse fundo, onde será arrecadado esse dinheiro dos leilões, e as polícias federal e rodoviária terão direito a receber uma fatia de até 40% dos recursos da venda desses bens em que elas participaram da apreensão. O plenário também aprovou outras duas medidas provisórias que foram enviadas ao Senado, que é a MP 887, que prorroga os prazos de contratos de tecnologia da Força Aérea Brasileira, e também a MP 888, que torna efetivos na Defensoria Pública da União mais de 800 servidores que eram cedidos de outros órgãos. Se esses servidores retornassem aos órgãos de origem, cerca de 43 defensorias em cidades seriam fechadas por falta de servidores para a continuidade da prestação de serviços. E nesta quarta-feira, após a sessão do Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Maia anunciou sessão para a votação da PEC 372, uma proposta de emenda à Constituição que determina como competência novas instâncias de polícias penais, e a segurança dos estabelecimentos penais e a escolta de presos ficaria a cargo dessa nova polícia penal, tirando das polícias civis e militares as atividades de guarda e escolta de presos. Você continua agora com a programação da TV e da Rádio Câmara.